A paz do Senhor Jesus. Vamos aproveitar que estamos de pés, vamos abrir a palavra de Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Profeta Ezequiel, capítulo 1, nós leremos alguns versículos. Enquanto você procura, quero externar minha gratidão a Deus, poder estar tendo a honra de ministrar a palavra do Senhor aqui, neste evento que é tão importante, neste culto que é uma bênção e é um marco nas nossas vidas. Quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Daniel, que tem nos abençoado, entendido a nossa chamada e tem deixado para nós uma porta muito aberta para que nós possamos desenvolver aquilo que Deus tem nos concedido. Quero agradecer a Deus pela vida de toda a coordenação, de todos os jovens, de todos aqueles que estão aqui envolvidos e que estão torcendo para que este culto, para que este retiro seja mais um grande sucesso para a glória de Deus. Amém? Texto bíblico de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E aconteceu no ano 30º, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Repita comigo: eu vi visões de Deus. Versículo 28 do mesmo capítulo: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Repita: da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo. Capítulo 2, versículo 1. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Vamos repetir no 3, o verso 2? 1, 2, 3. Então por favor, querido, coloque a sua Bíblia no banco, marcada no texto que nós lemos, dê a mão para quem está do seu lado. Este momento é o momento de nós orarmos. É o momento de orarmos uns pelos outros. Você não precisa esperar por mim orar. Você pode começar a fechar os seus olhos agora e começar a orar. Ore, ore. Ore pelo seu companheiro, ore pela sua companheira. Não seja egoísta, não ore por você agora. Esse momento não é momento de você orar por você, ore pelo seu colega. É irmão orando por irmão, é crente orando por crente, jovem orando por jovem. Enquanto você ora por ele, ele ora por você, e a glória de Deus vai nos envolver esta noite. Ore, fale com Deus esta noite. Senhor Jesus, Deus amado, nesta noite estamos diante da Tua presença, e eu uno a minha voz com a voz dos Teus filhos que te clamam, e eu quero, Senhor, bendizer o Teu nome por tudo quanto o Senhor já tem feito neste lugar. Quero te pedir que o Senhor nos envolva agora com a Tua glória, que este retiro seja o retiro em que o Senhor venha confirmar chamadas, levantar ministérios, avivar vidas, dar dons espirituais, que jovens possam sair daqui carregados da glória e da unção do Teu Espírito neste lugar. Deus, os 4 cantos do fazão dourado, eu quero te pedir que o Senhor derrame a Tua unção sobre nós esta noite. Deus, cada um que está aqui envolvido com esta obra, eu quero te pedir que o Senhor envie o Teu Espírito, entre nele e o avive nesta noite. Faça, Senhor, a Tua vontade, cumpra o Teu propósito, e quem acredita nesta oração, levanta a mão do seu companheiro e diga glória a Deus.
Diga aleluia! Assentai-vos na certeza de que Deus vai falar ao seu coração. Quero bendizer a Deus também pela vida do meu pastor dirigente, pastor Evandro, que antes de ser o meu pastor, ele tem sido um amigo, tem me ajudado muito. Deus te abençoe, meu pastor. Queridos irmãos e meus distintos amigos, estamos nessa noite diante de um dos textos mais ricos da Bíblia Sagrada. Esse texto, ele tem muito me chamado a atenção, porque conta a história do começo, do início de uma chamada, de um ministério. E falar sobre início de ministério, falar sobre começo de uma chamada, é falar da realidade de todos os jovens aqui presentes. Todos nós estamos aqui e arde no nosso coração o desejo de fazer algo para Deus, o desejo de desenvolver algo para o Senhor. E é bem verdade que neste afã de fazer a obra de Deus, nós ficamos com muitas dúvidas, nós não sabemos qual é a direção, qual é o foco, e talvez tenha sido isso que também estava acontecendo na vida deste jovem chamado Ezequiel. Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote do Senhor, a Bíblia diz que ele, desde a sua infância, estava sendo preparado para ser sacerdote na casa de Deus. Imagine Ezequiel. Ezequiel aprendeu todos os rituais sagrados do templo. Ezequiel estava aprendendo como se deveria desenvolver o serviço do templo. E ele estava ali empenhado na obra, dedicando-se para aprender, até que em um determinado momento, a Bíblia diz que por conta dos pecados do povo de Israel, Deus então levanta os caldeus, que dá contra Jerusalém, e leva em 597 cerca de 10.000 pessoas com o rei Joaquim para a Babilônia. E a Bíblia então vai dizer que entre esses estava também Ezequiel. A Bíblia diz que quando chega na Babilônia, parece-me que Ezequiel vê que o seu projeto de vida, que o seu plano ministerial, que aquilo que ele tinha estabelecido para ele desenvolver na obra do Senhor, agora estava tudo desmoronando. Tudo ele está vendo ir por água abaixo, porque Ezequiel foi preparado para o sacerdócio. Entretanto, agora na Babilônia não tinha mais templo para servir a Deus. E quando chega na Babilônia, a única coisa que sobra para Ezequiel fazer é se reunir com os seus irmãos, à beira do rio Quebar, que era um riacho que vinha cortado do rio Eufrates. E quando ele chega ali no rio Quebar, a Bíblia vai dizer, lá em Salmos, de número 137, do versículo 1 ao versículo 3, que eles se reuniam naquela localidade para lamentar, para ficarem tristes, porque não estavam em Jerusalém. E eles diziam, não há mais canto na nossa boca. A nossa harpa não solta mais o seu som, não ecoa mais o seu som, porque agora nós estamos tristes e distantes da nossa terra, distante do templo, distante do local da adoração. E Ezequiel também estava ali entre eles. Entretanto, a Bíblia diz que é no ano 30º, no ano 30, e este ano está falando do ano da idade de Ezequiel, quando ele estava completando 30 anos de idade, que era exatamente o ano quando todo sacerdote deveria começar a prestar o serviço no templo. Era o ano em que ele estava vivendo a maior crise da sua vida, era o ano em que ele estava vivendo a maior decepção da sua vida. A Bíblia diz que ele está ali no dia 31 de julho de 593 a.C., e ele está à beira do rio. E quando ele chega à beira do rio, o Senhor prova para ele que, independente das circunstâncias, que independente da ocasião, que independente do local aonde o seu servo esteja, Deus sempre cumprirá os seus propósitos. A Bíblia diz que é exatamente ali no Quebar que ele então começa a ter visões de Deus. E dentre estas visões, Deus então está chamando Ezequiel
para exercer um outro ministério. Neste ministério ele não sabe profetizar. Nesse ministério ele não sabe como entregar a profecia. Nesse ministério ele não aprendeu antes para poder desenvolver. Ele tão somente escutava as pregações gloriosas de Jeremias, que também estava pregando na sua época. Entretanto, é exatamente nesta condição, quando ele não sabia, quando ele não era capaz, que Deus se apresenta para ele e o chama para desenvolver a obra do ministério. O que alegra o meu coração em Deus é isso, porque Deus não chama somente aqueles que estudam, somente aqueles que trabalham e que estão desenvolvendo o ministério anterior à chamada, mas Deus também chama aqueles que não sabem fazer, aqueles que não aprenderam antes. Só que quando Deus chama Ezequiel, Deus precisa ensinar a Ezequiel algumas lições. Antes de desenvolver a chamada, antes de desenvolver o ministério, Deus então chama Ezequiel para uma visão. E ele está lá, à beira do rio Quebar. E à beira do rio Quebar, Ezequiel então vê que os céus estão abertos para ele. E não é muito diferente do que acontece conosco hoje aqui, porque eu também acredito que os céus estão abertos sobre nós. E é exatamente quando ele olha para os céus e vê que os céus estão abertos, ele consegue contemplar e ter visões de Deus, que é aquilo que eu espero que aconteça hoje aqui com cada um presente. Você verá o céu aberto e terá visões de Deus. E nessas visões, Ezequiel precisava aprender algumas lições para desenvolver bem o seu ministério. Ele começa a ver, e a primeira coisa que ele vê não é bênção, a primeira coisa que ele vê não é prosperidade, a primeira coisa que ele vê não é o sucesso, mas a primeira coisa que Ezequiel vê é uma tempestade. Oh, meu irmão, que coisa linda! Deus estava querendo ensinar a Ezequiel que no começo de toda a chamada, que no começo de todo o ministério, sempre virão primeiro as tempestades. Fique preparado, se prepare, porque a tempestade virá, vai soprar, mas fique tranquilo, porque a Bíblia diz que Ezequiel está vendo, e ele contempla que vem uma tempestade do norte, e quando ele olha no meio da tempestade vem uma nuvem, e quando ele olha no meio da nuvem vem fogo, e quando ele olha ele vê que há na nuvem um ser que brilha como a luz. Sabe por quê? Porque toda vez que a tempestade vem, porque toda vez que a luta vem, porque toda vez que a prova vem, Deus também envia nuvem de glória, envia fogo, poder, virtude, para que o teu ministério possa começar debaixo da glória. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Eu vim aqui para te dizer que o teu ministério vai começar debaixo de glória, debaixo de glória, debaixo da glória. Perceba que Ezequiel estava aprendendo com Deus que o ministério começa com luta. Entretanto, esta luta, ela vem seguida também da unção e da graça de Deus. E por que isso? Porque o nosso Senhor tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade. Oh, meu irmão, quando você estiver passando pela prova, quando você estiver passando por um vento, fique tranquilo, porque este é o caminho que o Senhor quer trilhar com você. Eu lembro, irmão, eu lembro-me, no ano passado, pastor, quando eu estava ministrando a palavra do Senhor, e no ano passado, de
de 2010 para 2011, eu fiquei desempregado, eu não estava mais estagiando, e eu lembro-me que eu estava passando por uma situação muito difícil financeiramente, eu estava passando por uma situação muito precária, e eu lembro-me que no dia 14 de janeiro eu cheguei na sede, estava tendo aquelas palestras que nós temos no começo de todo ano, e o pastor Daniel, com aquele carinho, com aquela amizade, brincando de maneira bem descontraída, ele pegou, não sei se o senhor lembra, pastor, o senhor pegou a água e falou assim: toma, meu filho, bebe essa água porque você está muito magrinho. Naquele dia, irmão, eu peguei a água, ri para o pastor, mas aquele dia eu não tinha comido nada ainda. Sabe por quê? Porque no começo de um ministério a gente só vê tempestade, só vê dificuldade, mas no outro dia eu estava pregando a palavra na igreja, e sabe qual foi o resultado? Fogo, glória, unção, poder, virtude, batismo com o Espírito Santo, porque toda tempestade vem com glória. Eu não diminuo quem está na luta, porque você nesta luta Deus vai provar que é contigo. Eu não diminuo quem está na prova, porque nesta prova Deus vai mostrar que é contigo e vai exaltar o nome dele. Oh, Ezequiel, você precisa aprender, Ezequiel, que todo ministério começa com luta. Ezequiel, você precisa aprender que todo ministério também inicia com fogo. Oh, Ezequiel, você precisa aprender. E Ezequiel está olhando, e quando ele olha, ele vê que do meio daquela nuvem começa a sair seres viventes. E ele então está olhando e vê que os seres viventes são terríveis no seu aspecto. A Bíblia diz que aqueles seres viventes possuíam 4 asas. A Bíblia diz que eles tinham uma semelhança de homem. A Bíblia vai dizer que eles tinham 4 rostos: para a direita rosto de leão, para a esquerda rosto de boi, para a frente era rosto de um homem e para trás rosto de águia. Ele está olhando e vê que com 2 asas aqueles anjos cobrem o seu rosto. Ele está olhando e vê que com 2 asas aqueles anjos voam. Ele olha mais para baixo e vê que as pernas daquele anjo eram semelhantes às pernas de boi, e ele vê que os seus pés eram todos direitos. Oh, Deus estava ensinando para Ezequiel que no começo, no início da caminhada, os teus passos precisam ser por caminhos direitos. Oh, tem muita gente que está começando errado, tem muita gente que já quer começar por cima e não quer arar a terra. Tem muita gente que está cheio de pompa aí, mas não está com nada de Deus. Deus está dizendo: o caminho tem que ser certo, tem que iniciar no caminho certo, é subir degrau por degrau. Ezequiel, você precisa entender que você não vai começar pregando como Jeremias, você vai começar pregando devagar, mas lá na frente eu tenho vitória e revelações para você. Oh, você está começando o teu ministério, e no começo dessa chamada pode ser que você ainda não veja grandes coisas, mas se prepare, porque o que Deus tem para você lá na frente vai surpreender a muitos. Quem acredita, quem acredita, quem acredita? Narabanda calabanda arábia. Oh, eu estou recebendo a autorização de Deus para profetizar, para profetizar. Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar. Levanta a tua mão. Eu profetizo que você vai começar no caminho direito, vai trilhar este caminho, e quando chegar lá na frente, a vitória virá sobre a tua vida, e a surpresa será grande, será grande, será grande. O que Deus vai fazer vai surpreender a muitos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Ezequiel, você precisa entender uma lição. A Bíblia diz que Ezequiel então está olhando, e nesta visão
ele começa a contemplar que estes anjos, eles vão e caminham em linha reta. Estes anjos estão andando e não viravam-se para poder andar. Eles andavam sempre em linha reta e para frente. E a Bíblia vai dizer então que aonde o Espírito ia, iam também os seres viventes. Aonde o Espírito vai, os seres viventes vão. Aonde o Espírito para, os seres viventes param. Oh, Ezequiel, você precisa aprender isso. Escute isso para você não sair desse retiro sem entender isso da parte de Deus para a sua vida. Deus estava ensinando a Ezequiel: Ezequiel, você só vai aonde o meu Espírito for. Ezequiel, se o meu Espírito for até aqui, você só vai até aqui. Se o meu Espírito parar aqui, você para aqui. Tem muita gente que está querendo ir além do que o Espírito mandou. Vai até onde o Espírito mandou você ir. Não precisa dar um passo a mais. O que o Espírito estabeleceu para você é melhor. Vai até onde Deus quer que você vá. Ezequiel estava aprendendo, e nessa visão Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, você precisa entender que o meu Espírito que está no controle, o meu Espírito que está na frente, não queira projetar o teu ministério para além daquilo que o meu Espírito mandou você ir. Não tente ir além daquilo que o Espírito mandou você ir. Oh, meu querido, se o Espírito falou para você dar um passo, você só vai dar um passo. E isso é em todas as áreas da vida. Isso é na vida profissional, isso é na vida espiritual, isso é na vida ministerial, isso é no namoro. Aonde o Espírito mandar você ir, você vai. Oh, aleluia. Não passe da onde o Espírito foi. Ezequiel precisava aprender que ele só ia aonde o Espírito fosse. Oh, meu querido, isso me faz lembrar claramente a história de um homem que era justo, temente a Deus, piedoso, e a Bíblia diz que ele então estava guardando em uma promessa. A promessa da parte de Deus para a vida dele era esta: você não vai morrer enquanto não vê o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele agarrou essa promessa, ele ficou firme nessa promessa. Só que o tempo foi passando, pastor, o tempo foi indo, e ele não viu acontecer. Mas ele não morria porque tinha uma promessa. Até que a Bíblia diz que de repente o Espírito bateu na casa dele. De repente o Espírito chegou na casa dele e falou: Simeão, Simeão, sai daí de casa, Simeão, e nós vamos para onde, Senhor? Vai para o templo. E por que ir para o templo? Eu já estou aposentado, não tenho mais que ir no templo. Vai para o templo, Simeão, porque chegou o teu dia, porque chegou a tua hora. E a Bíblia diz que então Simeão se levanta, guiado pelo Espírito, porque ser levado pelo Espírito é melhor, porque ir pelo Espírito é melhor. Não precisa querer dar jeitinho para chegar. Quando tiver de ser, o Espírito pega você lá e leva. Oh, aleluia. Tem gente que fica se oferecendo para ver o cumprimento da promessa, mas Deus está dizendo: espera o Espírito chamar, espera o Espírito chamar. Aleluia. O Espírito pega Simeão e leva Simeão ao templo. E quando chega no templo, era a vez dele. Sai da frente quem está, porque chegou a vez de Simeão. E por que é a vez dele? Porque foi o Espírito que levou ele para lá. E por que é que ninguém se meteu na frente? Porque o Espírito, obrigado, meu querido, porque o Espírito levou ele lá. Você está entendendo a lição de Deus para a nossa vida, jovens? Para nós, para a gente. Essa lição é para mim. Não
não precisamos, para ver o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, nos precipitarmos. Não precisamos sair por aí pedindo uma oportunidade. Oh, eu estou revestido da unção para falar isso para vocês. Quando chegar a tua vez, o Espírito falar na tua casa. Eu estou cheio, eu estou cheio, eu estou cheio. Quando chegar o teu dia, o Espírito bate lá na tua porta e fala: chegou, meu filho, sai de casa, sai de casa, sai de casa. Vambora, meu filho, vambora, porque chegou a tua vez. Ezequiel, você precisa aprender essas lições. Ele continua vendo, e na visão que ele tem, a Bíblia diz que ele então vai ver que para cada querubim, para cada ser vivente, haviam também rodas gigantes demais. E a Bíblia diz que ele olha para aquelas rodas e vê o aspecto delas. Era de cor de turquesa. E os tambos daquelas rodas tinham olhos. E a Bíblia diz que o aspecto era como que se tivesse uma roda dentro de outra roda. A palavra do Senhor diz que então ele vai observar que aquelas rodas se movimentavam à medida que os seres viventes se movimentavam. Conforme o Espírito se movimentava, os seres viventes se movimentavam. E conforme os seres viventes se movimentavam, as rodas se movimentavam também. E qual é a explicação para isso? Deus então vai dizer que o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Está aqui uma lição para nós. Deus está nos ensinando que para a obra andar, para as rodas se movimentarem, para o teu ministério crescer, teu espírito tem que estar nas... Você está entendendo o que Deus está falando? Para movimentar-se, só se movimentava quando os seres viventes se movimentavam. À medida com que eles se movimentavam, era mais ou menos aqui. Vem aqui, pastor Ariosto, vem aqui, pastor Evandro, por favor, me ajude. Pastor Ariosto vai ser a roda, fica lá atrás, por favor. E o pastor Evandro vai ser o Espírito Santo. Virado para lá, pastor Evandro. Olha aqui, eu sou o anjo. Para cá, vira para mim, fica atrás de mim, você vai me seguir, isso. Era mais ou menos assim, o Espírito na frente, os querubins estavam aqui, o Espírito dos querubins estava nas rodas. À medida que o Espírito andava, dá uns passos, pastor, os seres viventes também andavam. E à medida que os seres viventes também andavam, as rodas andavam. Agora você é o Espírito, pastor Iosto, e o pastor Evandro é a roda. À medida que o Espírito anda, os seres viventes andam. E à medida que os seres viventes andam, as rodas os seguem. Sabe o que Deus está querendo dizer para Ezequiel? Ezequiel, para você ver o teu ministério prosperar, para você ver o teu ministério crescer e andar, o teu coração, o teu espírito precisa estar no ministério. Lá vai a palavra. Lá vai a palavra. Oh, meu Deus, tem gente que quer que o departamento cresça, mas o espírito dele não está no departamento. Tem gente que quer que a obra cresça, mas o espírito não está na roda. Deus está ensinando para Ezequiel, para andar, o espírito tem que estar na roda. Tem que estar na roda, tem que estar na roda, tem que estar na roda. O espírito tem que estar, o coração tem que estar lá, tem que se envolver, tem que se envolver. Não é para ficar 80% não, é 100%, é 100%, 100%, 100%. Tem que ter envolvimento. Tem gente que quer ver a obra crescer, mas não se envolve, não se apresenta. O pastor botou na mão dele, mas ele quer só o cargo para ter o nome lá. Mas ele não está com o espírito nas rodas. O Senhor hoje está te ensinando. Põe o teu espírito nas rodas. Põe o teu espírito nas rodas. Entregue-se ao ministério. Entregue-se à chamada. Lance-se de coração.
Quantos estão recebendo, digam glória a Deus. Ezequiel tem a visão, e nesta visão, Deus está ensinando todas essas coisas para Ezequiel. Entretanto, quando ele vai chegar no versículo 28, a Bíblia vai dizer que ele vê o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Quando ele vê a glória do Senhor, ele não aguenta, e ele cai. E por que cai? Porque o dia que a glória do Senhor se manifesta, homem nenhum fica de pé diante dela. É por isso que eu não acredito nesses indivíduos que dizem, eu vi a glória do Senhor, e vive uma arrogância terrível. Porque quando a gente vê a glória do Senhor, a primeira coisa a acontecer é cair. Oh, aleluia. É cair. E a Bíblia diz que ele caiu sobre o seu rosto. E quando cai sobre o seu rosto, Deus não quer ele caído. Repita comigo, Deus não quer me ver caído. É verdade que Ezequiel caiu. É verdade que ele está caindo. Não é por pecado, não é porque ele errou, não. Mas é porque a glória, a visão, a chamada é muito grande. E ele está apavorado, ele está assustado. Semelhante a muitos de nós jovens, que quando Deus nos chama para uma grande obra, a gente fica assustado, a gente fica acuado, a gente não se lança porque tem medo. Deus já falou que é com você esta obra e você continua se esquivando, você continua caindo para cá, caindo para lá, saindo pela culatra, mas o Senhor está dizendo que não quer falar com você caído. Aleluia, aleluia. Deus não quer conversar contigo caído. Por isso Deus então vai falar para Ezequiel, Ezequiel, levanta-te, põe-te em. Levanta-te, põe-te em. E ele consegue? Diga não. Diga não. Sabe por que ele não consegue? Porque os seus joelhos estão flácidos. Porque as suas junturas não aguentam mais com o seu corpo. E agora ele não consegue mais se levantar. E por que ele não consegue se levantar? Porque a visão é muito grande, pastor Evandro. É terrível. E por conta daquela visão, ele não tem forças para se colocar de pé. Ele até tenta, pastor, eu imagino Ezequiel tentando, e Deus falando para ele, Ezequiel, põe-te em pé, porque eu só falo contigo de pé, eu só vou falar contigo quando você estiver de pé, e ele está tentando, assim como nós, muitas vezes a gente tenta se lançar no ministério e não dá, a gente tenta e não consegue, mas o Senhor estava dizendo para ele, eu vou falar contigo de pé, e como Deus vê, Deus percebe, que ele não consegue se colocar de pé só, ele então vai dizer, Ezequiel vai dizer no versículo 2 do capítulo 2, então entrou em mim o Espírito, então entrou em mim o Espírito, eu vim aqui esta noite para pregar para uma geração que será levantada pelo Espírito, eu vim aqui para pregar para uma geração que estava caída porque tinha medo da visão, porque tinha medo da chamada, porque se assustou com a visão que viu, mas eu vim aqui para te dizer que o Espírito entrará sobre você e te colocará de pé, porque a chamada só está começando. Quem acredita, quem acredita, quem acredita, entrou em mim o Espírito, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Repita isso, entrou em mim o Espírito. Não, irmão, repita isso com mais força. Entrou em mim o Espírito. O resultado natural do Espírito ter entrado é ele ter ficado de... Por que Ezequiel não levantou sozinho? Porque senão a glória de ter levantado seria para ele, não seria para... Por que Ezequiel não consegue levantar sozinho? Porque senão Deus ia ter que dividir a glória do início de uma chamada com Ezequiel. E Deus está dizendo assim, não, a chamada que eu tenho contigo é muito grande para dividir a glória é só minha, vai entrar o Espírito e te colocar de... Fique tranquilo, porque Deus está interessado em te colocar de pé.
fique tranquilo, porque a pessoa que está mais interessada em te ver de pé aqui se chama Jesus Cristo. Então entrou em mim o Espírito e me colocou de pé, e ouvi o que me falava. Perceba que há uma sequência natural para a realização da obra de Deus. Primeiro o Espírito entra, depois coloca de pé e depois ouve as palavras do Senhor. Por que Deus deu aquela visão tão poderosa para Ezequiel? Para poder falar com ele no capítulo 2, versículo 3. Porque Deus então vai dizer assim: Ezequiel, eu te chamei para você ir à casa rebelde. Olha o que Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, o trabalho é penoso, a obra vai ser espinhosa, mas você não tem desculpa, Ezequiel, em dizer que eu não me manifestei em minha glória para te chamar. Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, esta visão que eu te dei, carregue ela contigo para o resto do ministério, porque a mesma visão que você tem aqui é a mesma visão que você terá no final do seu ministério. Porque senão, ora veja, lá no capítulo 8, Ezequiel vai dizer que teve uma visão, e quando ele vai descrever a visão, ele vai dizer: era semelhante à visão que tive no rio Quebar. Quando chega no capítulo 10, Ezequiel vai dizer que teve uma visão, e quando ele está tendo a visão, ele vai dizer: e era semelhante à visão que tive no rio Quebar. Ou seja, ele está apontando para a primeira visão. Quando chega no capítulo 43, no final do ministério, nas últimas revelações, Ezequiel vai dizer: e tive uma visão de Deus, e era semelhante à visão que tive, tanto quando o Senhor levantou homens para sitiar a cidade, como quando a glória do Senhor foi embora, como também a visão que tive no Quebar. Sabe o que Ezequiel estava nos ensinando? Que a mesma visão que se começa uma chamada é a mesma visão que nós devemos terminar. Não mude a visão, irmão. Oh, tem muita gente que muda a visão no meio do ministério, tem muita gente que muda a visão no meio da chamada. E por que isso? É porque não esperou a visão completa. Aí ele precisa mudar para agradar A, para agradar B, para agradar C. Mas a Bíblia está dizendo que Ezequiel teve a mesma visão que você começou o seu ministério jovem esta noite, é a mesma visão que você terminará. O que Deus está fazendo com você neste retiro em 2012 é o que Ele vai mostrar que vai fazer quando você estiver encerrando o seu ministério. Então agarre-se à visão, agarre-se à visão, agarre-se à visão, agarre a essa unção, agarre-se a esta presença, porque isto vai acompanhar você pelo resto do ministério. Deus levanta ele, e quando levanta, a Bíblia diz que Ezequiel então começa a ouvir a chamada que Deus tem para a vida dele. E dentro desta chamada, Deus então mostra para Ezequiel mais coisas gloriosas, poderosas, majestosas. Ezequiel não aguenta. E novamente no capítulo 3, no versículo 24, Ezequiel cai sobre o seu rosto. E mais uma vez, ele vai dizer: levantou-me o Espírito. Não importa quantas vezes serão necessárias, mas eu quero dizer que o Espírito continuará te levantando até você cumprir todo o teu ministério. Quem levanta é o Espírito. Havia um problema, porque havia uma promessa de que o povo iria sair do cativeiro na Babilônia. Entretanto, Zorobabel pensava que era com força, que era com espadas,
que era com ferramentas poderosas. Deus levanta Zacarias e vai dizer: nem por força, nem por violência, mas pelo meu... Deixa eu fazer uma pergunta aqui só para ver se vocês estão de fato querendo isso. Quem veio para esse retiro em 2012 para ser levantado pelo Espírito, levanta a sua mão. Levantou-me o Espírito. Escute o que eu vou te dizer. Não é porque você quer somente que você será levantado, mas é muito mais porque Deus quer que você será levantado. Escute o que eu vou te dizer. Eu estou interessadíssimo que Deus levante você. Eu estou interessadíssimo. Vai ser a minha alegria se hoje à noite, esta noite, neste retiro, Deus levantar muitos jovens pregadores, muitos jovens cantores. Irmão, tem espaço para todo mundo. Esse negócio de que não tem espaço, tem espaço para todo mundo. O meu sonho é que Deus levante aqui uma geração poderosa. Mas apesar do meu sentimento, não é nesta verdade, não é neste sentimento que está calcada a tua vitória esta noite. A tua vitória está baseada no levantar do Espírito. Oh, aleluia. Não quero saber qual é o teu problema, a dificuldade que você está enfrentando agora. O importante é que o Espírito está disposto a te levantar. E se Ele está disposto a te levantar, Ele vai levantar você. Não quero saber se estão fechando para você, embarreirando você, não querem que você vá. Para mim não importa, o que importa é que o Espírito vai levantar. E quando Ele levanta, ninguém impede o agir de Deus. Ezequiel teve um ministério levantado pelo Espírito. E essa noite, neste retiro em 2012, Deus vai levantar muitos jovens cheios do Espírito. Chega, irmão, chega. Chega de nós termos jovens que são bonitos por fora e vazios por dentro. Chega, irmão, chega. Chega desse negócio de jovens que estão tão embelezados por fora, mas que por dentro estão vazios. O Espírito não levantou. Chega desse negócio de pessoas que só porque tem um determinado conchave com alguém estão lá, não. Chegou a hora de Deus começar a levantar pelo Espírito, pelo Espírito. Se você estava aguardando o Espírito te levantar, este é o ano que Deus vai levantar você. Só se você acredita, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão e dê um brado bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, porque o Espírito está te levantando esta noite. Escute, porque já estamos terminando. No ano passado, eu estava sentado bem aqui, ouvindo Cláudio Márcio pregar. E na ministração dele, ele falou assim: enquanto não chega a sua vez, parece que falou para mim, enquanto não chega a sua vez, fica no óleo. Você entendeu? Eu fiquei no óleo esperando o Espírito me levantar. Assim é você. Você vem retiro após retiro. É assim, né? Você está vindo, todo ano você está aqui, não desistiu, não desistiu. Por quê? Porque o Espírito tem algo contigo. E este ano é o ano do Espírito achar você aí.
Eu lembro que no ano passado eu estava ali e eu abaixava a cabeça e chorava e eu dizia: Deus, essa palavra é para mim. Você de repente está aí embaixo, está falando a mesma coisa. Essa palavra é comigo. Fique tranquilo, porque vai arder o seu coração. O Espírito vai te levantar e Ele vai te colocar onde Ele quer. O Espírito vai te levantar. Quando o Espírito levanta, Ele sempre vai nos levantar para nos conduzir para mais próximo de Deus. O mais próximo de Deus que nós pudermos estar, o Espírito nos levará. No capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz que o Senhor pega Ezequiel e coloca ele entre o céu e a terra. Por quê? Porque o Espírito Santo estava colocando Ezequiel em uma dimensão nunca antes vista. Oh, meu querido, eu vim aqui para te dizer que este ano o Espírito vai te puxar pelos cabelos da sua cabeça, vai te colocar entre os céus e a terra. Você não vai saber se está no céu ou se está no fazão dourado, mas você vai ser cheio da glória de Deus. A Bíblia diz no capítulo 11, versículo 1, que o Espírito pega Ezequiel e coloca ele na porta oriental. Por quê? Porque a porta oriental era a porta por onde entrava o Senhor. Só o Senhor entrava pela porta oriental. E Ezequiel precisava ver o Senhor entrando no templo. E Deus leva ele para lá. A Bíblia diz no capítulo 40, versículo 17, que Deus pega Ezequiel e leva ele para o átrio exterior. A Bíblia diz no capítulo 40, versículo 28, que Deus pega Ezequiel e leva ele para o átrio interior, porque Deus está sempre levando para mais perto, para mais próximo, para mais íntimo. O que Deus quer é que você vá mais profundo, que você vá sempre mais além. Esse retiro é para você chegar mais além, é para você ir mais além. O que o Espírito quer te conduzir em uma dimensão maior. A Bíblia diz no capítulo 42, versículo 20, que Deus pega Ezequiel, o Espírito leva Ezequiel e ele contempla que há um muro em volta de toda aquela cidade gloriosa. E o Senhor então vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, este muro é para separar o santo do profano. Eu vim para profetizar que o Espírito vai começar a separar você daquelas coisas que não agradam a Deus. Ele vai te conduzir para o muro, ele vai te conduzir para o local que divide. No teu Facebook não vai ter mais coisas que não agradam a Deus, no teu Twitter não vai ter mais pensamentos que não agradam a Deus. Deus vai começar a colocar um muro que vai separar o santo do profano. Aquele teu amigo que não quer nada com Jesus, o muro vai entrar e vai separar. Ou ele santifica, ou ele vai ficar do lado de lá, porque o Espírito vai te conduzir para a santidade, 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 santidade. Na calabandarábia, a nabrande cantonara sábia. A Bíblia diz no capítulo 43, versículo 5, que o Senhor pega Ezequiel e leva ele para o seu povo. E quando chega lá no templo, a Bíblia diz que ele então vai ver que a glória do Senhor estava retornando para o templo. Porque no capítulo 10, Ezequiel viu a glória do Senhor indo do templo. Mas quando chega no capítulo 43, versículo 5, ele vê que a glória do Senhor está voltando para o templo. Meu querido, a glória vai voltar, a unção vai voltar, a virtude vai voltar, o poder vai voltar. Você que parou de pregar vai voltar a pregar, você que parou de cantar vai voltar a cantar, porque a glória está voltando. A Bíblia diz no capítulo 44, versículo 4, que o Espírito pega Ezequiel e leva ele para a porta do templo, e ele começa a ver. E o que ele está vendo? Ele está vendo que a glória que voltou estava enchendo o templo. Eu vim aqui para dizer que o fazão dourado vai ser cheio, 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 cheio. Quem acredita? Quem acredita? Quem está crendo nesta verdade bíblica? Quem está acreditando na Bíblia? Quem está crendo na palavra de Deus? Porque o Espírito vai nos encher. Levanta a tua mão e adore a Deus, porque o Espírito está enchendo.
E aqui eu encerro. Por que é que nós afirmamos com tanta autoridade que o Espírito está derramado sobre a igreja? Por causa de um ato. Repita comigo, cruz. Cruz. Você lembra da cruz? Hein? Você lembra do que ele fez por você no Calvário? Você lembra que em Mateus 27, 52, ele exclamou dizendo, tetelestai, está consumado? Você lembra que quando ele exclamou lá, imediatamente o véu do templo, o que aconteceu? Zum! Sabe o que Deus estava dizendo para mim e para você? Que essa presença que Ezequiel viu uma vez, nós podemos ter conosco todos os dias. Quando acabar esse culto, você vai voltar para o seu alojamento. E é quando chegar lá que o Espírito quer levantar você. Quando acabar esse retiro, você vai voltar para sua casa e é lá que o Espírito quer levantar você. Você vai voltar para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, no meio dos seus amigos. É lá que o Espírito quer levantar você. E por que eu digo isso? Porque está liberado sobre nós a glória de Deus. Com a permissão do nosso pastor, queira colocar-se de pés comigo. Eu quero fazer algo que Deus colocou no meu coração, se vocês assim me permitirem. Eu sei que os coordenadores estão todos trabalhando aí, mas eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Todos os líderes que estão aqui, levantem as suas mãos assim para eu ver onde você está. Todos os líderes, todos. Liderança da igreja. Coordenação, todos. Levantem as mãos. Isso, fiquem com as mãos levantadas. No capítulo 10, Ezequiel vai dizer que no versículo 2, Deus diz para o homem de linho: vai até as rodas, e debaixo das rodas tem fogo. Pega o fogo que está nas rodas e espalha pela cidade. Vocês vão ser os responsáveis de espalhar essas brasas aqui sobre esses jovens hoje. Ou vai acontecer algo tão forte aqui, você não imagina o que vai acontecer. Você está preparado? Cadê a liderança? Cadê a liderança? Cadê a liderança? Eu quero pedir vocês, líderes, para deixar Deus usar vocês. Esse é o momento de vocês irem até as rodas e arrancarem brasas de lá. Os líderes, façam assim com as vossas mãos em posição de que estão recebendo. Senhor, a Tua palavra foi pregada. E nós não queremos nenhum tipo de sensacionalismo, Senhor. Mas o Senhor falou ao nosso coração que vai nos levantar pelo Teu Espírito. E aí está essa liderança, Pai, que eu não sei qual é a dificuldade, qual o problema que esta liderança está passando. Mas eu sei que hoje o Senhor vai colocar brasas nas mãos deles. Aonde houver um líder agora que esteja recebendo esta brasa, Deus, dá um sinal de confirmação. Manda fogo, Senhor, sobre as mãos desses líderes. Shanara kalabanda shergi cantonaras. Os líderes. Sobre a mão de vocês está fogo.
Escute o que eu vou dizer, porque eu vou precisar que vocês façam isso rápido, porque eu já vou devolver o microfone. Eu quero que todos os líderes comecem a sair agora, assim, não dá para sair no meio de todos, mas peguem os corredores agora e comecem a espalhar brasa, vai. Cadê os líderes? Cadê os coordenadores? Vamos. Vem espalhando brasa, vem espalhando brasa, vai. E vocês, jovens, vão sendo incendiados, vai. Abre a boca, vai. É fogo, levantou-me o Espírito. É o Espírito que está te levantando, não tenha dúvidas, eu acredito, vai coordenador, tem fogo na tua mão. Xanara calabandarabi cantonara sépia, anablando cantonara banda calabanda subinara calabandarabi comene calabanda sépia, anablende comene calabandarabi cantonara sebi canto, ande comini candonere calabandarabia. Há uma unção, vai. Seja levantado. É o Espírito que está te levantando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Há uma unção de Deus sobre a tua vida. Este é o ano em que Deus está levantando você. Este é o ano que o Senhor está te levantando. Ninguém vai impedir a tua chamada, ninguém vai travar o teu ministério, porque o Espírito está te levantando. O Espírito. Vai, fecha os olhos. É o momento de você sentir mesmo, é o momento. É agora, é a tua vez, é a tua hora. Este é o teu ano. O Espírito de Deus está aqui. Como é que vai acontecer isso, anjo Gabriel? Maria, fique tranquilo, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Você está achando que Ele não vai fazer? Ele vai, porque Ele está levantando você hoje.